A paz do Senhor Jesus, eu gostaria de deixar uma palavra. A palavra que está em Atos, no capítulo 2, e no versículo 14. E peço que você compartilhe este vídeo para mais vidas, para mais almas, para mais pessoas. Deixe o seu like, compartilhe para mais vidas. E você que estiver entrando aí pela primeira vez, se inscreva no canal. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Atos, capítulo 2, versículo 14. Fala assim a palavra do Senhor. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se escurecerá em trevas, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, aqui esta palavra está falando que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos naquele lugar, em oração, em súplicas. Estavam todos reunidos. E o Espírito Santo desceu sobre eles, sobre todos aqueles que estavam ali. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizarem. E muitos que estavam de fora viu o que aconteceu com eles, né? Que eles estavam ali cheios do Espírito Santo, falando em línguas, e começaram a falar que eles estavam embriagados. Acharam que eles estavam embriagados. E aí Pedro, falou isso para eles, que eles não estavam embriagados, mas sim o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles estavam cheios do Espírito Santo. Da mesma maneira que aconteceu com esses homens aqui, o Senhor ele quer que aconteça com você. O Senhor ele quer te encher do Espírito Santo. O Senhor ele quer te encher. O Senhor ele quer nos encher da presença dele, do Espírito Santo. O Senhor ele quer te encher. O Senhor ele quer te batizar com o Espírito Santo. Mas nós devemos, meus irmãos, você deve estar na brecha. Porque esses homens aqui, eles só foram cheios do Espírito Santo quando eles estavam no momento de oração, de muita oração e jejum. Então, o Espírito Santo só vai descer sobre a sua vida quando você se colocar na brecha. Quando você decidir jejuar e orar. Se decidir ter uma vida de jejum, de oração e de busca diante de Deus. O Senhor ele quer te encher. O Senhor ele quer te usar de uma maneira grandiosa para que almas venham ser salvas para o reino dele. O Senhor ele quer te usar. Você que muitas vezes acha que não sabe por que está nessa terra, não sabe para que foi chamado. O Senhor ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer te encher da presença dele. E o Senhor ele quer te usar de uma maneira grandiosa. Como aconteceu com esses homens aqui, o Senhor ele quer fazer no meio de nós, nos tempos de hoje. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Porque essa palavra tem direção certa.
Tem pessoas que estão precisando ouvir esta palavra. Então, meus irmãos, continuando aqui no versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E aqui, meus irmãos, aqui já está falando que nos últimos dias, né? Está falando nos tempos do fim, os tempos que estamos vivendo hoje, meus irmãos. Podemos ver aí que nós estamos vivendo um tempo, ultimamente muitas pessoas têm tido visões, têm tido sonhos proféticos, né? Sonhos proféticos, sonhos da volta de Cristo, da volta de Jesus. E isso tem acontecido, meus irmãos, no tempo de hoje. Versículo 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Sinais em cima no céu tem acontecido muito. Podemos ver aí nas notícias, nos jornais, muitas coisas que têm acontecido, muitos terremotos têm acontecido, muitas coisas têm acontecido na terra. Tudo isso porque a volta de Cristo está próxima. E tudo isso nós estamos vendo nos tempos de hoje, meus irmãos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E aqui no último versículo, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. E aqui a palavra do Senhor está falando que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que tiver uma vida santa, que estiver buscando ao Senhor, jejuando, orando, buscando, se santificando, ele será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aqueles que blasfemam do Senhor, mas aqueles que blasfemam do Espírito Santo, não querem saber de Deus, estão aí vivendo uma vida errada, de pecado, de engano, de promiscuidade, de pecado, não será salvo. Será salvo somente aquele que invocar, que abandonar as coisas do mundo e buscar a presença de Deus, tendo uma vida de oração, de busca, de jejum. Somente esses serão salvos, porque é a palavra do Senhor que fala, meus irmãos. Não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está falando. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus está voltando. Devemos estar preparados, devemos estar alertas, atentos. Jesus está voltando. E você não deve ficar aí cocheando em dois pensamentos. Tome cuidado. Você não deve estar aí fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Você tem que tomar uma atitude na sua vida. Toma uma atitude. Busque a presença do Senhor, porque Jesus está voltando. Busque a Ele quanto antes, enquanto ainda te resta tempo. Busque a Ele. Busque a face do Senhor. Se converta dos seus maus caminhos e busque a presença do Senhor. Passe a ter uma vida santa, uma vida de jejum, de oração, de santificação. Porque só será salvo aquele que buscar a Deus de corpo, alma e espírito. Então não fique aí cocheando em dois pensamentos. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Não fique fazendo isso. Mas decida-se. Decida-se viver uma vida santa. Uma vida de busca diante de Deus. Decida vir para os caminhos do Senhor e ficar. E continuar. Tem muitas pessoas que vêm para a presença do Senhor, mas acaba se afastando. Muitas pessoas que
fica num vai e vem, num vai e vem. Vem para a igreja, depois abandona, vai para o mundo. Nós temos que se decidir, meus irmãos. Decida-se viver para Cristo e ser salvo e ter a salvação eterna. O que você acha melhor? Viver uma vida com Cristo e no final ser salvo? Ou viver uma vida aí no mundo fazendo coisas que desagradam ao Senhor, fazendo as coisas erradas, bebendo, fumando, indo para as festas mundanas, fumando drogas e tudo isso, e no final ir para o inferno? É muito melhor você buscar a presença de Deus e ter a salvação eterna. No final, ter a vida eterna. Nesse mundo nós passamos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo e continuar buscando a presença do Senhor, buscando a face do Senhor. Amém? Então receba essa palavra para a sua vida. Compartilhe para mais vidas, para mais pessoas. E a paz do Senhor Jesus a todos.